Foi uma manhã difícil, né? Desde o pulo do gato aqui na Rádio Bandeirantes, a gente tá falando para quem tá em São Paulo sobre essa greve, né? Que não foi avisada. A prefeitura dizer que não sabe da greve também é um absurdo, né? Deveria, no mínimo, ter esse tipo de monitoramento, esse serviço de inteligência para avisar. A gente está acompanhando desde o início da manhã imagens que chegam para nós aqui do jornalismo da Band, as informações dos nossos ouvintes de filas quilométricas num transporte público que já é abarrotado, que já é lotado e que hoje tem uma situação agravada justamente porque as pessoas não sabiam, né, de que haveria paralisação por parte de algumas linhas. O Grajaú, importante região da zona sul da cidade de São Paulo, multidões que deixam o bairro para ir trabalhar no centro, para ir trabalhar em outras cidades vizinhas, população sofrendo hoje de manhã, desde as primeiras horas, com a falta de coletivos, né? Há uma paralisação de algumas linhas em São Paulo. A prefeitura descobriu junto com as pessoas, isso que é o mais impressionante, né? Então não houve nenhum tipo de monitoramento e uma informação importante que seria a seguinte: vai ter a paralisação em tal e tal linha. A pessoa se programa, né? Consegue falar com o chefe, avisar que vai chegar mais tarde, consegue uma alternativa. Alguns patrões costumam até pagar um transporte individual de aplicativo nessa situação, para que o funcionário chegue para o trabalho. Então, é muito importante que a gente tenha clareza nesse momento de que houve falha. Houve falha e a população está pagando o preço mais uma vez. Vamos discutir depois, a situação da greve, a viabilidade disso ou não, qual é o motivo, isso tudo não interessa agora. O que interessa é dar uma resposta para quem está na fila do ônibus, no frio do início da manhã, para quem saiu 5 horas da manhã de casa com a mochila nas costas e está parado lá, né, em pé no ponto do ônibus, sem ter informação de quando vai passar o coletivo. A Bruna Barbosa já atualiza pra gente essa informação, mas eu não podia deixar de falar sobre isso aqui na abertura do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Mas, meus amigos, vamos começar aqui com os assuntos mais importantes da semana. O presidente da Câmara dos Deputados deu uma entrevista exclusiva para o programa Canal Livre da Band e falou muita coisa importante, né? Falou sobre o orçamento, que é algo que nós estamos debatendo há muito tempo aqui. Ele rebateu críticas do ministro Paulo Guedes, que culpou as emendas parlamentares pelo movimento que foi feito, né, nessa peça orçamentária, na forma como ela foi construída. E na visão de Arthur Lira, o governo errou, fez cortes indevidos aí e agora vai ser necessária uma recomposição do orçamento para viabilizar o censo, que é uma das grandes preocupações dos cortes aí. O deputado disse que o valor para execução de projetos aí de parlamentares representa 0,3% dos 3 trilhões e 500 bilhões de reais da peça orçamentária. Vamos ouvir o que diz e a promessa que fez aí o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, em entrevista exclusiva ao Canal Livre, dizendo que haverá sim uma reestruturação para viabilizar o censo nesse ano. Na hora do veto, eu liguei imediatamente para a Casa Civil e tive a informação de que o veto partiu da economia, o partiu da Casa Civil, não partiu da economia. Eu disse, gente, vocês fizeram erradamente um veto que não se sustenta. Como é que você vai vetar construção de casas? Como é que você vai vetar censo? Como é que você vai cortar recursos para o meio ambiente? Como é que você vai cortar recursos para a vacina? Isso precisa ser reconstruído e será. Deixar o orçamento viável, como ele sempre foi, organizado, sem atingir setores vitais. Porque quem não faz censo não tem estatística. Entrevistado pelos jornalistas Rodolfo Schneider, Fernando Mitre e Sérgio Amaral no Canal Livre da Band, né, o presidente da Câmara Federal também falou sobre reformas, né, e deixou bem claro que o lema é o seguinte: nós não podemos parar, não podemos esperar, temos que continuar pensando no amanhã, mesmo durante as decisões que estão sendo tomadas referentes à pandemia do coronavírus. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, mais trechos importantes do que disse o presidente da Câmara, né, o deputado Arthur Lira. Mas ele falou, viu, Cláudio, de uma coisa que chamou atenção, mostrou-se otimista, mostrou-se até favorável à discussão
de um novo imposto. É a nova CPMF, ele não gosta que seja chamado assim, mas para as pessoas lembrarem, né, para quem não está muito familiarizado com o assunto, é um imposto digital que vai ser colocado na reforma tributária. A reforma tributária vai ser dividida em 4 fases e a discussão desse imposto vai ficar para o fim. O objetivo do presidente da Câmara é colocar primeiro aí em discussão aquilo que é mais fácil, que tem mais consenso para ser aprovado. Também disse sobre a respeito da privatização dos Correios, da Eletrobras, da Lei de Segurança Nacional, que deve ter mudança nessa semana, e sobre assuntos importantes também, que não são grandes reformas, mas como, por exemplo, a regularização fundiária, né, que vai ajudar muito o pequeno produtor desse país, que ajuda muito a economia com a sua atividade no agronegócio. Então, em linhas gerais, foi isso que disse. Esse é o recado dado pelo presidente da Casa, Arthur Lira. E um ponto positivo que chamou a atenção é a inclusão dos supersalários na reforma administrativa. Um assunto muito espinhoso, ele reconhece que não é fácil, mas diz que já há um consenso, pelo menos entre os líderes, de que é preciso discutir o assunto. Quais serão os limites? Isso tudo vai ficar claro para a comissão especial, depois da Comissão de Constituição e Justiça, da reforma administrativa, mas só de colocarem um assunto em pauta, acredito que já é algo a ser noticiado e comemorado. Cláudio Humberto, direto de Brasília, conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Fala, Cláudio, bom dia. Olá, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas. Bom a entrevista dia. do presidente da Câmara, o deputado o deputado Arthur Lira, é um bom tema de início da semana para as discussões e para o que se espera esta semana aqui em Brasília. Foi, digamos assim, um choque de realidade, né? Muita gente acredita demais no noticiário político, que é permeado com muitas fantasias, fake news, com muito mais interpretações ou suposições do que fatos concretos, e foi por isso daí a utilidade da entrevista, sobretudo agora, neste momento, do presidente da Câmara, né? Ele colocou tudo ali nos seus devidos lugares e mostrou o caminho para se alcançar, por exemplo, a reforma tributária tão ansiada, tão desejada, né, tão necessária ao país. Ele mostrou o caminho, ele defende mesmo aquela coisa do fatiamento das propostas e aprovar a reforma em partes. É a forma mais viável que ele vê de aprovação dessa medida do que a aprovação dela com um pacotaço assim jogado sobre os brasileiros, né? Ele também disse que a CPI da pandemia, ou CPI da Covid no Senado Federal, está sendo superestimada, que é outra questão também que as pessoas precisam se dar conta disso, né? Essa CPI é muito menos importante do ponto de vista político do que parece. Ele deixou muito claro que o atual governo tem o apoio da maioria do Congresso Nacional. Ele definiu, inclusive, ideologicamente a Câmara dos Deputados como uma Câmara de centro-direita e majoritariamente de centro-direita. Portanto, assim, quando se vê muita espuma, muito falatório, sobretudo de setores minoritários da população, é preciso lembrar que eles são, da população, que eu digo representada no Congresso, né? Eles são, de fato, setores minoritários, né? É só você perceber, você se dá conta, por exemplo, no caso da CPI, que quem a propôs é um senador do Rede. O Rede tem 2 senadores e um deputado federal. E, apesar disso, ganha o destaque como se fosse líder da maioria do Congresso Nacional. O fato que chamou a atenção também foi a defesa que ele fez, não da CPMF, né, mas daquele imposto digital. Ele explicou que o comércio digital continua ocorrendo meio que à margem da lei, ou sem ser incomodado, digamos assim, com os deveres fiscais que são necessários a todas as atividades comerciais no país. Eu acho que devemos esperar esse imposto, né? Devemos esperar esse imposto. A gente entrevistou aqui certa vez o empresário Flávio Rocha, que é o presidente das lojas de Riachuelo. Ele é um defensor bastante enfático desse tributo, né? E explicou, inclusive, aqui os benefícios que seriam decorrentes de sua aprovação. Eu achei a entrevista do presidente da Câmara muito boa, uma entrevista que serviu exatamente para colocar assim,
para que as pessoas percebessem, né, que o que se imagina que acontece em Brasília é bem diferente do que de fato acontece, né, do ponto de vista da política como ela é e das consequências de tudo que se faz aqui em nome do povo. Temos também pesquisa nacional sobre intenção de votos para presidente da República e também sobre aprovação e reprovação do atual governo do Brasil. E aí, com toda certeza, Thaís Freitas vai nos dar esses números. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudia, aos nossos ouvintes. Já, hein? O presidente do Instituto Paraná, Murilo Hidalgo, conosco, trazendo o detalhamento dos números. Levantamento sobre intenção de voto para presidente da República no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Antes, deixa eu atualizar a situação da greve dos ônibus. Bruna Barbosa, terminou a paralisação? Bruna, bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Teve um acordo na garagem agora há pouco, 8 horas da manhã. Então, fim da paralisação aqui em São Paulo. Foram 38 linhas de ônibus afetadas. Essas linhas que atendem as regiões do Grajaú, Cidade Dutra e Parelheiros. Os sindicalistas estavam cobrando melhorias na jornada de trabalho. Eles queriam hora extra de 50% após as 7 horas de trabalho atingidas, regularização de folga e 100% de remuneração em feriados trabalhados. O terminal Varginha, que fica na região de Parelheiros, foi o que mais registrou aglomeração. A greve acabou de acabar, só que tem muita gente ainda sofrendo com essa aglomeração. Terminal lotado. Quem tá por lá é a Marcele Setúbal, repórter da Band. Oi, Marcele, bom dia novamente. Como é que tá a situação por aí? Os ônibus foram autorizados a deixar a garagem, mas ainda tem muita gente sofrendo, né? Exatamente, Bruna. Bom dia novamente a você e a todos. Situação muito complicada aqui no terminal Varginha. As filas são enormes, é incontável a quantidade de pessoas que estão aqui nas plataformas, né, aguardando esses ônibus, então, saírem da garagem para chegarem aqui no terminal. E por aqui a situação é muito complicada, muita gente que chegou antes das 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, e essas pessoas estão até agora aguardando uma condição para se dirigir, né, aos pisos e não conseguem. Eu estou aqui. Ainda a gente está com um sinal um pouquinho ruim da Marcele, que está lá no meio de uma aglomeração, os ônibus abarrotados. É importante dizer que a Operação Paese continua funcionando, tá? Para 16 linhas, não para as 38 afetadas, e deve ser assim até que o serviço seja normalizado. A Prefeitura diz que foi pega de surpresa, mas que a greve acabou às 8 horas da manhã com esse acordo feito na garagem. A gente vai continuar acompanhando a movimentação, eu repito, os terminais, Grajaú, Cidade Dutra e Parelheiros, todos na Zona Sul de São Paulo. A segunda começou difícil para quem precisa de transporte público aqui na capital, Thaís. Muito obrigada, Bruna Barbosa. E já que o Cláudio levantou um bom assunto para a gente começar a semana, que é a pauta, a agenda legislativa levantada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na entrevista exclusiva concedida ao Canal Livre, falando sobre reforma tributária, falando sobre supersalários, falando sobre a possibilidade de se colocar em discussão a volta da CPMF, assunto difícil, mas que em algum momento vai ser discutido, e o professor Delfim Neto sempre fala isso aqui, nenhuma discussão é proibida. A discussão é boa, a questão é o que a gente tira dela. É isso que a gente tem aqui começando a semana. Eu queria colocar um outro assunto para a gente começar a semana também. A gente tem falado muito sobre vacina aqui na Rádio Bandeirantes. E a gente terminou a semana passada com uma notícia muito interessante sobre chegada e entrega de vacinas no Brasil. A semana passada e o final de semana são 11 milhões de novas doses de vacinas contra o coronavírus que entram agora para o SUS e vão começar a ser distribuídas para a população. É uma quantidade bem interessante, uma das maiores entregues até agora. Aqui tem vacina saída da Fiocruz, tem a vacina que chegou do consórcio Covax e tem a vacina que também está saindo do Instituto Butantan. Essa em menor número, não é? A gente sabe que houve uma atrasa na chegada do IFA para o Butantan. A questão é que, aos poucos, a Fundação Oswaldo Cruz está conseguindo aumentar a sua produção. Isso é muito relevante, porque a gente passa a ter 2 institutos conseguindo entregar uma quantidade de vacinas que fazem a diferença. Quando a gente fala de 11 milhões de novas vacinas, se mantido esse ritmo,
E aí é ser mesmo, né? A gente já entendeu que às vezes tem mais, às vezes tem menos, depende de muitos fatores, principalmente da chegada do IFA. Mas se mantido esse ritmo, a gente pode concluir a vacinação de adultos lá para outubro. É a conta que se faz, levando esse número aqui em conta. Vai ser isso? Não dá para saber. Porque a gente depende de fornecedores externos. Tem a Índia passando por um momento mais delicado agora da Covid, a Índia é um grande fornecedor de insumos, mas o fato é que essa entrega dessa semana é uma entrega maior e que leva a possibilidade de que a gente já enxergue no horizonte, não tão próximo como gostaríamos, é claro, a gente queria que fosse amanhã, depois, o fim da vacinação da população adulta, mas que a gente já enxergue no horizonte de 2021 o momento em que a maior parte, ou quase a totalidade, da população adulta brasileira estará vacinada. E é por isso que é agora o momento em que a gente tem que pensar no que vem depois. O que vem depois? Por exemplo, como é que a gente vai recuperar essa perda inestimável na educação das crianças e adolescentes? Se fala em atraso de 10, 11 anos para a gente recuperar alguma coisa que aconteceu agora na pandemia. Como é que a gente vai deixar o país pronto para aproveitar esse novo boom de commodities? Os preços estão melhores. Minério de ferro está com preço subindo. Há uma demanda maior por alimentos. O Brasil é um grande provedor disso. É hora da gente planejar o pós-Covid. E acho que essa entrevista com o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou isso em pauta. A gente tem que pensar no momento, é claro, a crise sanitária é gravíssima, mas a gente tem que olhar para o que vem na sequência. Porque senão seremos aqui surpreendidos. E quando a gente é surpreendido é um nada, e isso não pode acontecer. Jornal Gente, aqui da Rádio Bandeirantes, você está conosco também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se você quiser participar conosco, mande a sua mensagem com o seu nome e o lugar de onde você está falando. Grave um áudio rapidinho por esse número aqui, ó. 11 999 048756. Vamos acionar o repórter Mark Figueiredo, que tem informação sobre isso que a Thaís está trazendo. Ele vai trazer mais detalhes sobre a distribuição dessas vacinas pelo país. Mark Figueiredo, bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia para você. Fala, Pedro. Bom dia para você, bom dia aos ouvintes também. E, exatamente, eu estou aqui em frente ao centro de distribuição do Ministério da Saúde, fica em Guarulhos, pertinho do aeroporto. Foi para cá que foram trazidas as 4 milhões de doses da vacina de Oxford. Chegaram nesse final de semana a carga maior com 2 milhões de doses. Chegou ontem no finalzinho da tarde, um total de 4 milhões de doses. Agora, de acordo com o próprio protocolo do Ministério da Saúde, elas passam por todo aquele processo de checagem na qualidade, na segurança, e estando tudo ok, o próprio ministro da Saúde já disse que elas serão imediatamente liberadas para os estados e municípios. O protocolo diz que as vacinas são liberadas num prazo de 48 horas. Ou seja, há uma grande expectativa de que essas vacinas já comecem a deixar o centro de distribuição ainda nas primeiras horas ou no decorrer do dia dessa segunda-feira, e o mais tardar esse processo todo seja finalizado na terça-feira, viu, Pedro? Tá aí então, Mark Figueiredo trazendo pra gente as informações sobre a chegada e a distribuição de vacinas. Ele volta ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes. São 8 horas e 18 minutos. Rede Bandeirantes de Rádio.